Vamos aqui então à análise da peça O Juiz de Paz na Roça, de 1838, do Martins Pena. Essa peça aqui foi escrita em 38, já foi encenada também em 38, no Rio de Janeiro, pela companhia daquele famoso ator da época, o João Caetano, que estava, na verdade, procurando obras que não fossem afrancesadas, mas que fossem obras que dialogassem com a cultura brasileira. E lembrar que é uma peça bem de início do romantismo brasileiro, aqui do Martins Pena, considerado o pai do nosso teatro. E aqui é considerado também a primeira comédia de costumes, é uma comédia em um ato só, dividido em 23 cenas. Aqui estão os personagens. E o que eu quero que vocês cuidem aqui, o título se chama O Juiz de Paz, e o juiz de paz era, na verdade, um magistrado que muitas vezes não tinha nem a formação jurídica competente ali, mas que é o responsável por resolver esses casos mais banais, por vezes menores, assim, casamentos, briguinhas entre vizinhos, desavenças e tudo mais. Só que no caso aqui, o juiz de paz é na roça. Reparem que a rubrica abaixo indica a cena é na roça. Até porque o Martins Pena, né, trabalhava esses dois mundos, a roça e a cidade, o Rio de Janeiro, a corte, e também essa questão dos personagens da roça, mais ingênuos e tudo mais, né? Bom, lembrar que essa peça aqui do Martins Pena, ela tem grande valor porque, né, tá retratando costumes de uma época, pega esse Brasil de começo do romantismo, esse Brasil escravocrata, esse Brasil império ainda, e por mais que as peças do Martins Pena ainda sejam peças simples, um tanto ingênuas, mas guardam o que exatamente esses aspectos do nosso Brasil, como a gente vai ver aqui o Juízo de Paz na Roça, né? Então, tendo aquela ideia do jeitinho brasileiro, a malandragem e tudo mais que vai acontecer aqui, tá? Então é uma peça de um ato só, ou seja, um ato único. Então o que diz a rubrica ali? Onde é que a cena se passa no primeiro momento? A sala com porta no fundo, no meio uma mesa, junto da qual estarão cosendo, costurando, né, a Maria Rosa e a Aninha. Maria Rosa é a mãe e a Aninha, então, é a filha. E aí a Maria Rosa diz para a filha, né, que o pai dela tá trabalhando muito e tudo mais, não volta, não volta, aquela coisa toda do marido que trabalha bastante, né? Saiu tipo madrugada e não voltou ainda. E o que diz a filha? Meu pai, quando principia um trabalho, não gosta de largá-lo. E a minha mãe bem sabe que ele só tem a Agostinho. Então, né, esse Agostinho é um escravo que ajuda o pai ali nos trabalhos, né? E aí a Maria Rosa, a esposa, diz, é verdade, os meias caras agora estão tão caros. Tá falando aqui sobre escravos. Quando havia valongo, eram mais baratos. Ou seja, que os meias caras, né, são aqueles escravos ali basicamente, né, contrabandeados e tudo mais. E o valongo era exatamente aquela referência onde se vendiam os escravos, mas de forma legal para a época, né? Bom, o que diz a filha? Meu pai disse que quando desmanchar o mandiocal grande e ter dinheiro, há de comprar uma negrinha para mim. Reparem que aqui a gente tem bem essa questão da época, a questão da escravidão ali, a questão da diferença de escravos, os vendidos legalmente, os não legalmente, a questão de todo mundo queria ter ali um escravinho para si, uma pessoa que fizesse os favores todos. Então isso aqui é bem Brasil dessa época ali, né? Bom, o que vai acontecer agora? Vamos lá, né? A Maria Rosa, né, ela vai lá, a esposa preparar a bebida do marido, a comida e tudo mais, e a Aninha, ela estaria esperando para fazer uma estratégia. Qual é, ó? A Aninha, a rubrica diz que ela ficou sozinha. E ela faz um monólogo, ó. Minha mãe já ia se demorando muito, pensava que já não poderia falar com o senhor José, que é tipo o namorado dela, né, escondido ali, que está me esperando debaixo dos cafezeiros. Mas, como minha mãe está lá dentro, e meu pai não entra nesta meia hora, posso fazê-lo entrar aqui. Ou seja, ela chama, né, ali na porta, acena com lenço, e esse José vem. E aí a rubrica diz, né, que entra José, calça e jaqueta branca ali. E o José já tá todo bobo, quer abraçar a Aninha, quer dar beijo e tudo mais. O que ela diz? Fique quieto. Não gosto desses brinquedos. Eu quero casar-me com o senhor, mas não quero que me abrace antes de nos casarmos. Ou seja, aquela ideia, né, de tocar, de abraço e tudo mais, depois do casamento, depois do algo sério ali entre eles, né? E aí a Aninha,
pergunta e tudo mais, né, se ele tá com dinheiro, se ele vendeu lá o bananal e tudo mais, e o José diz que sim. E aí o que ela pensa, né? Bom, se o senhor agora tem dinheiro, por que não me pede a meu pai, pede a minha mão a meu pai para nós nos casarmos? Só que o José diz: dinheiro? Eu não tenho nem vintém. Diz que tá pobre e tudo mais, mas qual é o projeto dele? Aninha, nós nos casaremos na freguesia sem que o teu pai saiba. Depois partiremos para a corte, ou seja, lá no Rio de Janeiro, cidade, né? E lá viveremos. Bom, então lembrar, né, que eles estão na roça ali, só que o desejo de migrar para a corte, que era o chamativo, era onde estava todas as grandes novidades ali, né? O Brasil ali se fazia na corte, essa era a verdade, família real e tudo mais, né? Bom, e como é que o José diz que vai conseguir esse dinheiro? Não te dei isso cuidado. Assentarei praça nos permanentes. Ou seja, ele quer se incorporar às forças militares, se alistar e tudo mais, né? Mas ele quer casar e partir para a corte. E reparem que isso gera uma curiosidade na Aninha. A Aninha pergunta, mas então, o que é que há lá na corte de tão bonito, o José? Eu te digo, há 3 teatros e um deles maior que o engenho do capitão Mor. E aí a Aninha fica toda, né? Ah, que vontade eu tenho de ver todas essas coisas no Rio de Janeiro, na corte, não na roça, que é tudo muito simples. Ou seja, a questão da cidade, das novidades. E o José vai propagandeando, falando das ruas conhecidas do Rio de Janeiro, aquela que era o shopping em Rua Aberta, Rua do Ouvidor. E a Aninha ali tá toda empolgada, né? Ela quer ver essas coisas aí. E ela pergunta, tá, e quando é que você pretende se casar comigo? Aí o José diz, o vigário está pronto para qualquer hora. Então, amanhã de manhã, diz a Aninha, pois sim. E aí começam a cantar dentro e tudo mais, ela já percebe a Aninha que está vindo gente ali, o pai. E aí diz pro José sair, mas para não faltar. Então amanhã de manhã para eles se casarem escondidos ali, né? Bom, agora na cena a Aninha tá só e ela começa ali, ah, como é bonita a corte. Lá é que a gente se pode divertir e não aqui na roça. Eu quero ir para a corte, eu quero ir para a corte e tudo mais. Bom, o que que diz a rubrica? Entra o Manuel João, que é o pai da Aninha, marido da Maria Rosa, com uma enxada no ombro. Acompanha-os um negro com um cesto na cabeça e uma enxada no ombro, né? Ou seja, o pai, o Manuel João, chegando ali com o escravo Agostinho. E a Aninha já pede, a benção, meu pai. E o Manuel João, adeus, rapariga. Onde é que está tua mãe? Né? E aí esse adeus não é despedida, que adeus é como eles usavam antigamente, né? Para Deus e tudo mais. A benção era a bênção, como diz o texto, a benção, tá? Bem aqui nessa simulação de falar mais caipira. E o pai diz adeus, adeus não no sentido de se despedir, que depois vira despedida, mas aqui é adeus, Deus na questão religiosa, né? Depois essa palavra acaba transformando, sofrendo uma transformação aqui no meio do caminho, tá? Bom, onde é que está a mãe? A Aninha diz, está lá dentro preparando a jacuba, né? Que é a bebida que a mãe faz pro pai, né? Pro marido, né? Bom, aí o que diz o Manuel João? Estou que não posso comigo, tenho trabalhado como um burro, tá muito cansado e tudo mais, né? Tá muito cansado realmente, tá? Bom, agora na próxima cena entra a Maria Rosa com uma tigela na mão e a Aninha a acompanha. E aí o Manuel João diz, né? Adeus, minha senhora Maria Rosa, né? Ou seja, repare, né? Que ele está cumprimentando ela, tá? E como é que ela cumprimenta ele? Adeus, meu amigo, está muito cansado. Chama o marido de amigo, né? Então, lembrando, né, que aqui só para pegar uma palavra, adeus, é como se dissessem, eu te entrego adeus. Com o passar do tempo, lembrando que vira uma saudação de despedida, né? Bom, aí o Manuel diz, né, que limpou tudo que tinha para limpar, limpou vala, tá morto de cansado. A mulher trouxe a bebida ali, né? E a Aninha tá preparando a janta agora. E o que diz Manuel João? Senhora, sabe que mais? É preciso casarmos esta nossa filha rapariga. E a Maria José diz, eu já tenho pensado nisto. Mas nós somos pobres. E quem é pobre não casa. Então aqui já tem essa questão toda, né? Do dinheiro ali. Só que o Manuel João diz, né, que tem um homem que já deu a entender que quer casar com a Aninha e tudo mais. Então o pai está olhando essa questão do casamento, né? Bom, agora surge ali um escrivão. O escrivão diz, ó, olá, venho da parte do senhor juiz de paz, intimá-lo
Manuel João, para levar um recruta à cidade. E aí o Manuel João vai ficar muito irritado, por quê? Porque está morto de cansado e agora está incumbido de levar o quê? Um recruta para a cidade, para o Rio de Janeiro, para a corte, né? E o Manuel João diz, homem, não há mais ninguém que sirva para isso, estou morto de cansado. E o escrivão diz, todos se recusam do mesmo modo, e o serviço, no entanto, há de se fazer. E aí qual é a crítica do Manuel? Sim, os outros não querem, os pobres é que o pagam. Reparem que aqui é uma crítica basicamente constante sempre do Martins Pena, essa questão de a justiça ser só para os mais pobres. E os ricos conseguem se safar sempre, né? Bom, aí o escrivão está dizendo, não chora, meu amigo, isso é falta de patriotismo. Vós bem sabeis que é preciso mandar gente para o Rio Grande. Ou seja, nessa época, Guerra dos Farrapos. Quando não, perdemos essa província do Rio Grande aí, né? Só que o Manuel João está tentando argumentar que não tem nada a ver com isso, tá? Só que aí o escrivão diz, né? Se não for, tu vai ser preso. E aí o Manuel João já pensa, bom, pois diga com todos os diabos ao senhor juiz de paz que eu irei, tá? Bom, aí o escrivão sai, né? E o Manuel João, podre de cansado, o Manuel João, né? Diz assim, mulher, Maria Rosa, arranja esta assada enquanto eu vou me fardar. Bom, e aí a Maria José, claro, né, pensando, pobre do meu marido, pobre homem, ir à cidade somente para levar um preso, perder assim um dia de trabalho, porque até ir para o Rio de Janeiro, capital, voltar e tudo mais, né, vai se perder, claro, um dia de trabalho na roça ali, né? E aí, claro que a mãe explica, né, para a filha que o pai vai ter que se ausentar, que vai ter que levar um preso para ir para a guerra. E lembrando, né, a Guerra dos Farrapos, aqui apesar de não ser dita, a gente depreende exatamente, Rio Grande, essa época, a Guerra dos Farrapos, que foi de 35 a 45. Bom, e aí a Maria Rosa diz, não se dá maior injustiça. Coitado do meu marido, o Manuel João está todos os dias vestindo a farda, ora para levar presos, ora para dar nos quilombos. É um nunca acabar nessa vida ali, tá? E tudo isso porque o juiz de paz está obrigando. E aí a Aninha, ela pensa, né, que o pai não deveria ir e tudo mais, né? Só que a mãe explica, mas se ele não for, filha, né, ele vai ser preso, tá? Bom, entra Manuel João, com a mesma calça e jaqueta de chita, tamancos, barretina da Guarda Nacional, cinturão com baioneta e um grande pau na mão. Bom, aí o que o Manuel João diz, né? Estou fardado, adeus senhora, até amanhã. Então se despede de todos ali, né, da esposa, da Aninha, né? E a Aninha já fica com aquela cabeça que o pai vai para o Rio de Janeiro, já pede para o pai trazer uns sapatos franceses e tudo mais, né, do Rio de Janeiro ali, tá? Bom, o que acontece agora, né? A mãe, ela chama a filha para arrumar tudo ali, né? E a Aninha diz, vamos, minha mãe. Tomara que meu pai não se esqueça dos meus sapatos, né? Os meus sapatos franceses e tudo mais lá do Rio de Janeiro, tá? Bom, agora a gente está na sala em casa do juiz de paz. E aí entra o juiz de paz e o juiz de paz diz, vamos nos preparando para dar audiência. Reparem, né, que ele é o responsável ali pelos casos menores que a gente vai ver agora, né, esses conflitos minúsculos, desavença entre vizinhos e tudo mais. Só que, reparem, de repente vai entrar um escravo com um cacho de bananas, com uma carta e tudo mais, um presente ali de alguém, tendo aquela ideia, né, que, bom, para o juiz de paz ficar mais para o meu lado, eu dou um presentinho, alguma coisinha para ele ali, né? E aí o que ele diz? O certo é que é bem bom ser juiz de paz cá pela roça, porque de vez em quando temos nossos presentinhos, ganhamos galinhas, bananas, ovos, etc, etc, né? Ou seja, o regalinho ali, o presente, né, que eles ganham junto com as cartas e tudo mais, para dizer, dá uma olhada no meu caso com mais carinho, né? Ou seja, o jeitinho brasileiro aqui, não mudou muito, né? A gente sabe disso, né? Então a crítica ainda está de pé. Bom, o escrivão de dentro diz, né, sou eu. E aí, o escrivão diz, eu já intimei o Manuel João, tá, para levar o preso à cidade, ele vai levar, tá? Bom, aí a gente está agora preparando a audiência e reparem, né, que os lavradores todos estão esperando ali na rua, agora entram e reparem a questão dos costumes, como é que eles estão vestidos, ó, vestidos como roceiros, uns de jaqueta de chita, chapéu de palha, calças brancas de ganga, de tamancos, descalços, outros, reparem, descalços.
outros calçam sapatos e meias quando entram. O Tomás traz um leitão debaixo do braço. Então, está aberta a audiência e reparem agora, ó. Inácio José, Francisco Antônio, Manuel André e Sampaio entregam seus requerimentos. Esse Manuel André que tinha antes mandado uma carta com banana e tudo mais, né? Bom, aí o escrivão começa a ler para o juiz, né, entender o caso. O escrivão diz: diz Inácio José, natural desta freguesia e casado com Josefa, sua mulher na face da igreja, que precisa que Vossa Senhoria mande a Gregório degradado para fora da terra, pois teve o atrevimento de dar uma umbigada em sua mulher, na encruzilhada do Pau Grande, que quase a fez abortar, da qual umbigada fez cair a dita sua mulher de pernas para o ar. Portanto, pede a Vossa Senhoria mande o dito Gregório degradado para Angola. Espera receber mercê. Bom, então reparem, né, que esse Inácio José é casado, e qual é o protesto que ele está fazendo ali, né? A mulher dele estava grávida, veio um tal de Gregório e deu uma umbigada na mulher, a mulher caiu, quase perdeu a criança. Então o que esse Inácio José quer? Que esse Gregório seja mandado para o degredo em Angola, né? E aí o juiz pergunta, né, para o Gregório se realmente houve ou não essa umbigada, né? E o Gregório já começa a negar e tudo mais. O Gregório diz, ó, é mentira, senhor juiz de paz, eu não dou umbigadas em bruxas. E aí reparem que já cai para o humor, né? E aí a Josefa, que é a mulher do Inácio José, que sofreu a umbigada, diz, bruxa é a marafona da tua mulher, seu mal criado. E ela está dizendo, né, que ainda tem marca roxa ali na barriga e tudo mais, né? Não contou para o marido e tal. E o juiz diz, está bom, senhora, sossegue. Senhor Inácio José, deixe-se destas asneiras, porque dar umbigadas não é crime classificado no Código. Senhor Gregório, faça o favor de não dar mais umbigadas na senhora. Ok? Estão conciliados? Próximo caso. Ou seja, não deu em nada, né? Apenas ali aquela questão do Gregório prometer que não vai mais dar umbigada em ninguém, né? E aí o que faz o juiz de paz ali? Claro que dá um tumulto aqui, né? O Inácio José promete quebrar a cara do Gregório na rua e tudo mais, né? Mas enfim, tá? E aí agora, reparem que são casos cômicos ali, né? São casos engraçados, simples, o que mostra um pouco essa ingenuidade também da roça aqui, né? E lembrar que antes, né, aquele Manuel André tinha mandado bananas para o juízo de paz na roça, tá? E agora está pedindo ajuda ali, ó. O que aconteceu então? O dito sítio, foi comprado com dinheiro que minha mulher ganhou nas costuras e outras coisas mais. E vai-se não quando o meu vizinho, o homem da raça do Judas, diz que metade do sítio é dele. Manuel André, espera receber vossa mercê. Bom, aí o juiz, né, diz que nesse caso ele não pode fazer nada, só que aí o Manuel André tá replicando, dizendo que pode, o juiz diz, você replica? Olha que o mando para cadeia. E o Manuel André, Vossa Senhoria não pode prender-me à toa. A Constituição não manda. O juiz diz, né, a Constituição, está bem, eu, o juiz de paz, hei por bem derrogar a Constituição. Senhor escrivão, tome termo que a Constituição está derrogada e mande-me prender este homem. E aí o Manuel diz, né, o Manuel André diz, mas isso é uma injustiça, tu vai me prender por nada e tudo mais, e está sendo preso, tá? Reparem que, se a gente for olhar aqui, ó, o juiz diz, né, hei por bem derrogar a Constituição. Ele passa por cima da Constituição. Reparem só, né, aquela questão toda do poder da justiça ali também, que vai destruindo a Constituição, passa por cima, não está nem aí, certo? Bom, mais um caso agora, tá? É um caso engraçado também, né? Porque o João Sampaio ali, ele diz que tem um leitão, tá? E esse leitão furou uma cerca ali do Tomás. Mexeu na horta, só que o leitão não tem culpa. Estava em busca de algo para comer ali, né? E esse João Sampaio diz, ó, o senhor Tomás não tem razão em querer ficar com o leitão, só porque ele comeu 3 ou 4 cabeças de nabo e invadiu o território dele. Assim peço a Vossa Senhoria que mande entregar-me o leitão, devolver o leitão, né? E aí o juiz pergunta, é verdade, senhor Tomás, o que o senhor Sampaio diz? O Tomás diz, é verdade que o leitão era dele. Porém, invadiu minha propriedade, comeu minhas verduras, agora ele é meu, né? E aí, o Sampaio fica irritado, né, que é o dono do leitão, diz, como é teu se tu não comprou e tudo mais, né? E aí um tenta, claro,
puxar o leitão, o outro também, e aí o juiz, claro que é uma cena que se a gente for olhar, colocar em jogo assim, extremamente irônica, e o juiz se levanta e diz, larguem o pobre animal, não o matem. E aí o que o juiz decide, né? Que se ficar com um vai dar briga e se ficar com o outro vai dar briga, que o melhor então é dar para uma terceira pessoa. Aí o que diz o Tomás? Lembra a vossa senhoria bem, peço licença a vossa senhoria para lhe oferecer. Então o Tomás, que teve então a cerca arrombada por esse leitão aí, né? Chega e diz então que fique com o juiz de paz. E o juiz de paz aceita. Bom, muito obrigado. É o senhor um homem de bem que não gosta de demandas. Ok, e o que diz o senhor Sampaio? O Sampaio diz, bom, vou a respeito dizer que se vossa senhoria aceita, eu fico contente também. E aí o juiz diz, bom, podem se retirar, estão conciliados. Reparem então, né, que alguém é dono, o Sampaio é dono de um leitão, esse leitão fura a cerca, invade a propriedade do Tomás, o Tomás fica com o leitão. Aí vai para essa justiça do juiz de paz. O juiz de paz decide, o melhor então não vai ficar nem com um nem com o outro, que deem para um terceiro. E os dois decidem, então que fica com o juiz de paz, ok, então tá legal, estão conciliados, né? Ele sempre tirando ali a sua beirinha, né? O arrego, de certo modo, né? Bom, e aí o Sampaio já diz, né, que para citar de Assembleia Provincial, e aí o juiz diz, homem, citar a Assembleia Provincial para quê? O Sampaio diz para mandar fazer cercado de espinhos em todas as hortas. E aí o juiz diz, não, mas isso aí é coisa insignificante, não dá e tudo mais, né? Só que o Tomás diz, insignificância? Mas os votos que Vossa Senhoria pediu-me para aqueles sujeitos não eram insignificância. Então me prometeu fundos imundos e tudo mais, né? Então reparem que aqui agora é troca de favores, né? O que é o Tomás, que teve ali a cerca invadida? O que ele quer, né? Fazer cercado em espinhos nas hortas para evitar esse tipo de coisa e tudo mais. Só que o juiz diz, mas isso é coisa pequena. Só que o Tomás joga na cara do juiz de paz, né? Só um pouquinho, mas tu pediu votos para alguns sujeitos e tudo mais, e que ia, de certo modo, também me dar favores futuros, e agora, né? E aí o juiz passa pano por cima e diz, está bom, Tomás, veremos o que eu poderei fazer. Queiram se retirar, estão conciliados. Reparem, jeitinho brasileiro, toma lá, dá cá, né? E o juiz de novo pede para o escrivão ver outro requerimento ali, tá? Bom, enquanto isso a gente tem, né, o escrivão lendo. Reparem que a gente tem o caso lá, né, do José com a Aninha, o Manuel João, né, e tudo mais, de lado, porque agora a gente tem o fato todo da ironia em cima do juiz de paz na roça, né? Bom, o escrivão está lendo ali, né? Diz Francisco Antônio, natural de Portugal, porém brasileiro, que tendo ele casado com Rosa de Jesus, trouxe esta por dote uma égua. Ora, acontecendo ter a égua de minha mulher um filho, o meu vizinho José da Silva diz que é dele, só porque o dito filho da égua, de minha mulher, saiu malhado como seu cavalo. Reparem que aqui dá também duplo sentido, né? Aquela questão toda de provocações com as palavras, a égua de minha mulher, né? Bom, então reparem, a Rosa de Jesus trouxe por dote para casar com Francisco Antônio uma égua. Essa égua teve uma cria. O vizinho diz que essa cria é dele. Por quê? Porque essa cria saiu malhado como o cavalo do vizinho. E aí, o José da Silva, esse vizinho, diz, é verdade, porém o filho me pertence, pois é meu, que é do cavalo. E aí o que diz o juiz? Terá a bondade de entregar o filho a seu dono, pois é aqui da mulher do Senhor. Ou seja, né, da Rosa de Jesus, tá? E claro que aí o pessoal que perde fica contestando e tudo mais. E o que faz o juiz de paz? Já sempre com aquela ideia, eu vou te prender, tá? E aí o José da Silva, se tu me prender, eu vou me queixar ao presidente. E o juiz, pois vá, que eu tomarei a apelação. E o José de Silva, e eu embargo. Só que aí o juiz de paz se irrita. Senhor escrivão, não dê anistia a este rebelde, mande-o agarrar para soldado. Reparem que é uma atitude quase assim, né, de um déspota, de um ditador ali, esse juiz, né, e tudo mais. Bom, sessão encerrada, só quem é que surge aí no final da sessão? Manuel João, o pai da Aninha, tá? E aí estão trazendo o recruta que ele vai ter que levar lá para a corte. Manuel João chega dizendo, dá licença, o juiz, quem é? Pode entrar. O Manuel João diz, um criado de vossa senhoria, tá? Bom, e aí qual é o detalhe?
o juiz diz, aqui está o recruta, queira levar para a cidade. E adivinha quem é que é o recruta? O próprio José, que é exatamente o amado da Aninha, que, enfim, fez lá aquela jura com a Aninha de que no outro dia vão fugir, vão se casar na freguesia, tá? E claro, né, que o Manuel João tá morto de cansado. Então ele diz, né, pro juiz de paz, mas não dá para ser amanhã eu levar ele, eu tô cansado e tudo mais, né? Só que o juiz diz, mas onde é que o preso há de ficar? Bem sabe que nós não temos cadeias, só se o senhor quiser levá-lo para a sua casa e prendê-lo até amanhã, ou num quarto ou na casa da farinha. E o Manuel João, pois bem, levarei, levo para minha casa, tranco ele lá e tudo mais, né? E aí amanhã, quando eu estiver melhor, sem estar tão cansado, eu levo ele. Bom, agora diz o juiz, né? Bom, agora tá sozinho na casa dele, né? Vamos jantar. Quando se dispõe para sair, batem à porta de novo. E aí o juiz se irrita. Mais um, estas gentes pensam que o juiz é de ferro. Entre, quem é? E aí entra a Josefa, tá? Lembrem que a Josefa é aquela que sofreu a umbigada, com 3 galinhas penduradas na mão e uma cuia com ovos. Ou seja, trazendo presentinhos, arrego ali para o juiz de paz, né? E o juiz de paz, claro, tá feliz ali e tudo mais, e fala para o escrivão, vamos jantar, traga estes ovos aqui, tá? Bom, a gente vai agora para a casa do Manuel João, entram Maria Rosa e Aninha, mãe e filha a partir de agora, né? E quem é que chega ali agora? O Manuel João trazendo quem? O José. E a Aninha se assusta. Por que o José está ali com o pai dela preso, de certo modo, né? E a Aninha faz uma parte. Meu Deus, é ele, o José. E a Maria Rosa pergunta, o que é isto? Meu marido, tu não foi para a cidade? E o Manuel João explica, não, porque era tarde e não queria que este sujeito fugisse no caminho. E aí o Manuel João explica, né, que vai levar ele amanhã para o Rio de Janeiro e que por enquanto vai ter que trancar ele num quarto ali, tá? E a Aninha fica sozinha e pensa, né? Vou dar pro José escapula, vou fazer ele fugir, né? A Aninha pega a chave, abre, e o que o José diz? Ó, minha Aninha, quanto eu te devo por me libertar e tudo mais? Eu fui pego e estão querendo me mandar à força lá pro Rio Grande do Sul, para ir para a Guerra dos Farrapos e tudo mais, eu não quero, né? E o teu pai não foi só incumbido de me levar, tá? E se teu pai não fosse incumbido de me levar, estava perdido, havia de ser soldado por força. Ainda bem que ele não quis ir e me trouxe para cá, né? E a Aninha diz, e se nós fugíssemos agora para nos casarmos? E aí o José aceita, lembras muito bem, ou seja, os dois saem correndo ali, né, para fazer um casamento, tá? Bom, enquanto isso a Maria Rosa, a mãe, né, ô Aninha, Aninha, onde é que está essa maldita? Ou seja, né, ela quer saber onde é que está a filha. E ela vê a porta do quarto aberta, exatamente onde estava o José preso, e ela se desespera, chama quem? O marido, né? A Maria Rosa diz, o soldado fugiu. O Manuel João, o que tu dizes, mulher? Mas ele não fugiu só. O quê? Ele fugiu com a nossa filha, com a Aninha. E aí o Manuel João diz, ó, dê lá minha jaqueta e meu chapéu, que quero ir à casa do juiz de paz fazer queixa do que nos sucede. Bom, agora a gente tem uma outra cena aqui, né? Que acontece, ó, entram José e Aninha e ajoelham-se aos pés do pai dela, né, o Manuel João ali, tá? E a Aninha então vai agora revelar que ela tá casada, ó. Meu pai, aqui está o meu marido. E o Manuel João, como assim marido, teu marido, né? E aí eles explicam, ó, fugimos e nos casamos na freguesia. Bom, e aí o que diz o Manuel João? Então, está bom, levantem-se, já não há mais remédio, estão casados, né? E aí a Aninha diz, e minha mãe me perdoa? E a mãe diz, e quando é que eu não hei de te perdoar, filha? Não sou tua mãe? Abraçam-se, ou seja, dá tudo certo agora. Só que aí o Manuel João pensa, né? É preciso agora irmos dar parte ao juiz de paz, que você, José, já não pode ser soldado porque está casado. E aí o José, né? Diz que se não quiserem ele ali, ele leva a filha para a corte, para a cidade, arruma emprego lá e tudo mais, mas aí o pai, né, o sogro, diz assim, não se preocupem, tudo mais, vamos lá até o juiz de paz. E a gente volta para a casa do juiz de paz, entra o juiz de paz, o escrivão ali. Bom, aí o juiz de paz, né, ele tá conversando com o escrivão, tá se queixando que os casos que ele recebe ali, a gente viu, né, são casos simples, não tem caso sério ali. E o que o juiz diz? Um dia, um meu amigo me aconselhou que todas as vezes que eu não soubesse dar um despacho,
ou seja, faltasse a competência, o conhecimento, que desse o seguinte: não tem lugar. Um dia apresentaram um requerimento de certo sujeito, queixando-se que sua mulher não queria viver com ele, etc. E eu, não sabendo que despacho dar, de que lado ficar, dei o seguinte: não tem lugar. Tá? E aí ele se lembra, né, que a mulher não queria viver com esse homem, só que esse homem começa a protestar, foi dar queixa ao presidente e tudo mais, e o juiz diz, né, o juiz de paz, que quase ficou suspenso, então ele não quer, quando entrar nesses problemas todos que ele não sabe bem para que lado dá e pode dar um lado errado, colocar não tem lugar, ou seja, passa para outro, passa para uma instância superior aqui, né? Bom, o que diz o escrivão? Vossa Senhoria não se envergonha, sendo um juiz de paz, não ter o conhecimento e tudo mais, né? E o juiz diz: envergonhar-me do quê? Ou seja, reparem que aqui é sempre uma reflexão sobre essa questão da justiça, mesmo que seja uma justiça de pequenas causas, de pessoas simples do interior da roça ali, né? Batem ali quem é? Manuel João, Maria Rosa, mulher, Aninha, filha, agora casada com José. E aí o que diz Manuel João, né? Senhor juiz de paz, este rapaz não pode mais ser soldado. E o juiz pergunta: mas como assim não, né? Vossa Senhoria não se aflige, este homem agora está casado, tá? E o Manuel João diz: está casado com a minha filha. Eu tinha prendido ele no meu quarto para levá-lo amanhã para a cidade. Porém, a menina foi mais esperta do que eu, roubou a chave, fugiu com ele e se casaram. E Aninha diz: sim, senhor juiz. Há muito tempo que amo o senhor José e, como achei a ocasião, aproveitei. Tá? Bom, não há o que fazer, perante a lei estão casados, tá? Então o José não vai mais para a cidade, não vai mais ser mandado para a guerra, tá? E o juiz, claro, pede desculpas ali, ó. Eu não me escandalizo, diz o José. Vossa Senhoria tinha, de algum modo, razão, porém eu me emendarei. E aí o Manuel João, né, diz, né, se não se emendar, eu tenho um relho aqui que vai fazer tu se emendar rapidinho, né? Bom, aí o que o juiz de paz faz? Manda chamar o pessoal da vizinhança ali para fazer uma festa de casamento. Então, já que se casaram, vamos fazer uma festa de casamento aqui na roça, na casa do juiz de paz mesmo, né? E a gente tem a cena última, os mesmos e os que estiveram em cena, ou seja, os mesmos que estão ali, o escrivão, o juiz de paz, Manuel João, Maria Rosa, Aninha e José, e os que estiveram em cena antes. Vem todo mundo agora fechando a cena junto para ter essa cena toda de casamento aqui na roça, né? E o juiz de paz diz: sejam bem-vindos, meus senhores. Eu os mandei chamar para tomarem uma xícara de café comigo e dançarmos um fado, música portuguesa, em obséquio ao senhor Manuel João, que casou a sua filha hoje. Aí todo mundo agradecendo ao juiz de paz esse convite e tudo mais, né? Aqui. E aí, para terminar, o juiz de paz já manda buscar a viola, tá? E esta casa não é agora do juiz de paz, diz o juiz de paz, é do João Rodrigues. Ou seja, agora vamos casar, é casamento, né? Então começa uma roda de dança ali, o juiz diz: bravo, minha gente, toque, toque, já tem então o tocador com a viola ali, né? E o que vai ser cantado? Ganinha, minha senhora da maior veneração, passarinho foi-se embora, me deixou penas na mão. E aí todo mundo começa a cantar: se me das que comer, se me das que beber, se me pagas as casas, vou morar com você. Uma cantoria de casamento ali, mas reparem que tem simulação de fala popular: comer, beber, bem essa variação linguística aqui já na época do romantismo, certo? O tocador termina, ó: em cima daquele morro há um pé de ananás. Não há homem neste mundo como o nosso juiz de paz. Ou seja, o juiz fica ali empolgado, motivado e motivando todo mundo, porque todo mundo ali, né, gosta de certo modo dele também ali, né? E o juiz já aferventa, ou seja, bota fogo no caldeirão, vamos para a festa, né? E termina aqui essa nossa primeira comédia de costumes do Martins Pena. Se inscrevam no canal. Grande abraço.